Nós precisamos vencer a nossa preguiça espiritual e conseguir fazer com que as nossas disciplinas espirituais fiquem em dia na nossa vida. E o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Se você gosta desse assunto, já continua aqui para assistir mais. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gabi e eu quero começar esse vídeo, na verdade, falando para vocês que algumas coisas vão mudar aqui no canal. Eu quero trazer alguns assuntos, na verdade, que eu já tinha a intenção de falar aqui no canal, só que até então eu vinha falando mais sobre a Bíblia. Vai continuar praticamente um assunto predominante aqui, mas tem alguns outros assuntos que eu também gostaria de trazer aqui para vocês, que são sobre maternidade e feminilidade e livros, de modo geral. Então, eu vou dividir o canal por quadros aqui e eu já quero começar falando desse quadro de toda segunda quinta-feira do mês, que vai ser sempre um assunto bíblico / vida devocional. Então, toda segunda quinta do mês, o assunto vai ser esse. Na primeira quinta-feira do mês, eu quero sempre tentar trazer uma resenha de algum livro para vocês, igual eu já trouxe na quinta-feira passada. Na terceira quinta-feira, eu sempre quero trazer algum assunto relacionado a livros, leitura de modo geral. E na última quinta-feira, na quarta quinta-feira do mês, eu quero trazer algum resumo bíblico, como eu tô fazendo o projeto de leitura bíblica nesse ano de 2025, para ler a Bíblia toda. Eu quero tentar trazer toda a última quinta-feira do mês um resumo bíblico para vocês. Então, por enquanto, o canal vai ficar dividido com esses quadros, né? Vamos dizer assim. E todo domingo também eu quero trazer um devocional pra gente começar, pra gente iniciar a nossa semana. Então é isso. Sem mais delongas, já vou começar falando sobre o assunto do vídeo de hoje, que eu resolvi trazer sobre disciplinas espirituais. E como vocês já podem imaginar, esse vídeo vai ter algumas outras partes, porque as disciplinas espirituais são algumas que eu vou citar aqui, e em cada quinta-feira eu quero trazer uma disciplina pra gente poder falar sobre ela e enfim. E o que eu quero trazer hoje aqui, na verdade, é como se fosse um resumo ou uma introdução sobre as disciplinas espirituais de modo geral. E eu já quero começar falando quais são as disciplinas espirituais que nós, como cristãos, precisamos, né, seguir e tá sempre em dia na nossa vida. Leitura e meditação da palavra, oração, jejum, solitude ou silêncio, confissão, comunhão, adoração e serviço. E nesse primeiro vídeo, como eu falei, eu quero trazer como se fosse uma introdução do porquê a gente precisa manter as disciplinas espirituais, por que a gente precisa fazer essas coisas, enfim. Em Gálatas 6:8 diz que quem semeia para o espírito colhe para o espírito e quem semeia para a carne colhe para a carne. Então, obviamente que o que a gente mais alimentar é o que vai se sobrepor sobre a nossa vida, é o que vai tá lá no topo. Então, nós como cristãos sabemos que nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias e que nós precisamos deixar com que a nossa carne fique fraca. É assim que nós fazemos para que a gente diminua e para que o Senhor cresça, para que o nome do Senhor cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós precisamos plantar no nosso espírito para que a gente possa colher no nosso espírito. E é aí que entra as disciplinas espirituais. E por mais que o nome seja disciplinas, a gente não precisa levar isso para um lado negativo da coisa. Porque quando a gente fala esse nome disciplinas, a gente já logo pensa em algo negativo ou em algo ruim. Mas não, a gente vai saber ao longo da nossa jornada cristã e fazendo as disciplinas espirituais, a gente vai saber e vai entender que isso é um modo, na verdade, de aliviar a nossa vida, de aliviar os fardos e estar mais perto de Deus, que é, né, a nossa intenção, ter a vida eterna, estar perto de Deus, conhecer mais a Deus. Para isso que serve as disciplinas espirituais.
E eu queria deixar um versículo aqui pra vocês também, rapidinho, só pra eu poder contextualizar isso que eu quero dizer aqui, que tá lá em Salmos 63, onde diz: Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Esse versículo, ele nos mostra que se nós ansiarmos do Senhor, a gente vai ter sede dele. Se nós ansiarmos do Senhor e se nós buscarmos ao Senhor ansiosamente, assim como diz aqui, nós vamos ter fome de Deus. Então, é engraçado que é como eu vou dar uma comparação aqui, mas é como academia. No início a gente não vê resultado, mas a gente continua, a gente persiste. E quanto mais a gente faz, mais a gente acaba gostando de fazer aquilo. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer aquilo. Porque chega uma hora que a gente vê os resultados. Então a vida com Deus é exatamente a mesma coisa. As disciplinas espirituais é a mesma coisa. A gente busca o Senhor ansiosamente todos os dias. E quanto mais a gente busca Ele, mais a gente tem sede por Ele, mais a gente tem fome dele e mais a gente conhece Ele. Então as disciplinas espirituais, elas servem exatamente para isso. Só que, assim como, né, a academia, a gente muitas vezes acaba desistindo. Por quê? Porque a gente não vê resultados imediatos, porque a gente não vê, sabe, essa coisa rápida acontecendo. E a gente acaba desistindo porque nós somos ansiosos, nós queremos tudo para ontem. E a gente às vezes procura uma resposta, pede uma resposta para o Senhor e essa resposta não vem no minuto seguinte e a gente desiste, sabe? A gente começa a fazer um jejum ou a gente começa a orar por algo e a resposta, tanto pro sim quanto pro não, não vem. E a gente acaba desistindo, a gente nunca mais ora, a gente nunca mais lê a Bíblia. A gente começa a ler a Bíblia e a gente se cansa e a gente não volta nunca mais a ler. A gente chega em Levítico, Números e aquilo cansa de uma maneira e a gente nunca mais volta. Então, isso acontece porque a nossa carne nos vence nesses momentos. E por muitas vezes acontece também porque, infelizmente, nós temos preguiça. E por que a gente tem preguiça? Porque a nossa carne nos vence, porque a gente acaba alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito e ela acaba nos vencendo. Então, as disciplinas espirituais, elas estão aí justamente para nos ajudar nisso e para nos fazer estar mais próximos de Deus, mais próximos do Pai. E é aquela coisa, tem que ser, a gente precisa manter uma constância nas coisas que a gente faz. A gente precisa manter uma constância, mesmo que a gente não veja o resultado imediato, mesmo que aquilo não aconteça da maneira que a gente quer. O devocional é um exemplo disso, porque por muitas vezes a gente vai fazer devocional e a gente acha que no nosso devocional a gente precisa chorar todos os dias, se derramar todos os dias. Que bom seria se realmente fosse assim, que realmente fosse assim. Mas tem dias que não é, tem dias que a gente vai ler uma passagem da Bíblia, tem dias que a gente vai ler e por vezes não vai entender, tem dias que a gente vai ler e por vezes a gente não vai sentir nada. Mas nós, como cristãos, precisamos saber que o evangelho, o cristianismo não é sobre o sentir, é sobre o crer e saber que o Senhor está ali, mesmo no momento que a gente não está sentindo, mesmo no momento que a gente não está chorando, mesmo no momento que a gente não está se arrepiando. Então, é sobre isso, essa questão de manter a constância. Nós precisamos manter essa constância na nossa vida espiritual, nas nossas disciplinas espirituais, para que nós possamos estar mais perto de Deus, para que nós possamos nos achegar mais ao Senhor. Então, eu queria deixar essa introdução aqui sobre as disciplinas espirituais, para no próximo vídeo a gente já começar a falar sobre algum tema. Provavelmente eu vou trazer já o tema sobre oração. Então era isso que eu queria deixar aqui nesse primeiro vídeo das disciplinas espirituais, deixar um resumão aqui do que é as disciplinas espirituais e por que fazer as disciplinas espirituais, porque elas são importantes para nós. E é isso, pessoas. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, espero que de alguma maneira eu possa ter abençoado a vida de vocês. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!